Olá, seja bem-vindo a mais uma videodica aqui no meu canal no YouTube. Meu nome é Francisco Sancler Neto, sou professor aí de Processo Civil e também de Direito Administrativo. Nesse vídeo eu vou te dar uma dica sobre processo civil, mais especificamente sobre a petição inicial. É um tópico muito importante, provavelmente está aí no seu edital de concurso público. Você que está estudando para a OAB também, muito cobrado em provas da OAB, e você que já é advogado tem que ficar atento ao artigo 319 em diante. Petição inicial. Qual é a dica desse vídeo? O artigo 319, ele traz ali um rol de requisitos que devem ser preenchidos na petição inicial. Então a petição inicial tem que ter o nome, o prenome, o estado civil, agora tem que conter o e-mail, os fatos, os fundamentos, as provas, o valor da causa, se o autor quer ou não quer se valer da audiência de conciliação, ou seja, uma série de requisitos tem que conter a petição inicial. O problema é que nem sempre o autor ele tem todos os dados que são necessários para a propositura de uma ação. Nem sempre, por exemplo, o autor tem o nome completo do réu, por incrível que pareça. Então a pergunta desse vídeo e a dica ao final é o seguinte: qual é o principal requisito da petição inicial? Qual é o principal requisito da petição inicial? Se você respondeu o endereço, você acertou. O principal requisito da petição inicial é o endereço. Muitas das vezes você não tem o nome do réu, você tem o apelido do réu, João das Couves, Mata Rindo, não sei lá qual seja o apelido do camarada. Você tem o apelido, tem o endereço, mas não tem o nome dele completo. Então, o requisito principal de uma petição inicial é o endereço. Vem aqui comigo rapidinho. Então, o processo civil ele começa com essa petição inicial, É a peça que inaugura aí o processo civil. Você que estuda processo penal, lá no penal é diferente, começa com a denúncia, não é isso? Ou com a queixa-crime. Aqui começa com a petição inicial. Depois da petição inicial vai para distribuição, Vai para uma distribuição, depois vem para conclusão, e aí vem o juízo de admissibilidade. Beleza? Basicamente, no início do processo é isso que acontece. Essa petição inicial aqui, você tem que estudar os artigos 319 a 321. Mas a principal dica desse vídeo seria o parágrafo 2º, do artigo 319. O parágrafo 2º do artigo 319 diz que a petição inicial não será indeferida se faltar as informações do artigo 319, mas for possível a citação do réu. Então, pela leitura do parágrafo 2º do artigo 319, você chega a uma conclusão de que o mais importante numa petição inicial seria o endereço. Agora, tem outros requisitos, como, por exemplo, o e-mail, como, por exemplo, o inciso 7º do artigo 319. O autor tem que falar na petição inicial se quer ou se ele não quer a audiência de conciliação. Vamos supor que o autor aqui na petição inicial esqueceu de falar na sua petição inicial se ele pretende ou não se valer da audiência conciliatória. Quando chegar aqui no juízo de admissibilidade, esse juízo de admissibilidade aqui, ele vai ser um juízo de admissibilidade o quê? Negativo. Ele vai ser um juízo de admissibilidade negativo. Por quê? Porque o autor esqueceu de preencher todos os requisitos do artigo 319. Se o juízo de admissibilidade é negativo, o que o juiz tem que fazer? Extinguir o processo? Não. O artigo 4º do CPC diz que o mérito é um direito das partes. E o artigo 317 do CPC, olha quantos artigos nessa dica, hein? O artigo 4º do CPC diz que o mérito é um direito das partes e o artigo 317 do CPC diz que o juiz ele tem que fazer de tudo para sanar os vícios e julgar o mérito. Ele tem que medir todos os esforços para que as partes julguem o mérito. É o chamado princípio da primazia do julgamento do mérito. Princípio da primazia do julgamento do mérito. Então, se o juízo de admissibilidade é negativo, o que o juiz faz? Liga, chama o princípio da primazia de julgamento do mérito. Nesse caso, como o autor
como o autor não colocou na petição inicial se queria ou não audiência de conciliação, ele colocou o endereço, porque o endereço é o principal requisito, o juízo vai ser negativo. Então, o que ele vai ter que fazer? Aplicar o artigo 321 do CPC. E o artigo 321 do CPC apresenta uma grande novidade na prática forense. Antigamente, quando o juiz verificava um erro na petição inicial, ou a falta, né, de algum documento, alguma regra específica, ele falava, intime-se o autor para corrigir, dê seu jeito, se vire no tempo que você quiser. No novo CPC, o artigo 321 diz que o juiz deve indicar com precisão. Repito, o juiz deve indicar com precisão o que deve ser corrigido ou complementado. Então, o que o juiz vai ter que fazer aqui? Intime-se o autor para que, no prazo de 15 dias, indique se pretende ou não se valer da audiência de conciliação, tendo em vista a ausência desse dispositivo, desse requerimento, dessa manifestação na petição inicial. Artigo 321 vai ter um prazo de 15 dias ali para ele corrigir, beleza? Se ele não atender o artigo 321, aí, mais um artigo aí nessa videodica, aí vai para o artigo 330. Aí não tem jeito, ele vai deferir inicial. Se não cumpre o 321, ele aplica o 330. O CPC é um verdadeiro quebra-cabeça. É uma das matérias mais fáceis do direito, é o processo civil. Porque todos os artigos, eles vão se encaixando aqui, beleza? Então, nesse vídeo, dica sobre a petição inicial, o mais importante é o endereço. Lembrando que se faltar alguns dos requisitos do artigo 319 do CPC, quando chegar no juízo de admissibilidade, esse juízo de admissibilidade será negativo, mas o juiz ele tem que chamar o artigo 4º e o artigo 317, né, junto com o artigo 321, princípio da primazia do mérito. Professor, oi. O artigo 321 também é o princípio da primazia do julgamento do mérito? Sim, 321 também representa aí um dos artigos do CPC que traz lá o princípio da primazia do julgamento do mérito, tá bom? Se você gostou desse vídeo, comenta, compartilha, curte aí com seus amigos. Se você quiser deixar aí uma crítica, um elogio ou até mesmo uma sugestão, fique à vontade. Bons estudos e até a próxima.